Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula de número 3 do nosso desafio. E hoje a gente vai ver como colocar a nossa ideia de negócio, a nossa ideia de produto no papel. Se você está acompanhando o desafio desde o início, você já teve a sua ideia de produto e você já sabe mais ou menos o modelo ali que você vai construir de produto. Agora a ideia é de pegar tudo isso que a gente fez até agora e colocar no papel, tirar da esfera das ideias para realmente conseguir concretizar isso. E para construir essa ideia, eu faço no formato de mapa mental. O importante é que ao construir o seu mapa mental, você consiga definir pontos que seriam os módulos do seu treinamento, onde esses pontos vão cumprir com o objetivo do curso. Então a melhor forma de você fazer isso é pensar em como que você vai cumprir esse objetivo. Vamos fazer isso então aqui no quadro, eu vou fazer com vocês no modelo de um treinamento novo aqui da escola, que eu vou estar abrindo inscrições mais pra frente, que é o método Startup Digital. Então eu vou criar para vocês aqui mais ou menos como é o mapa mental desse treinamento, como eu já fiz na hora de estruturar esse treinamento, e você vai ter uma ideia de como que isso é aplicado na vida real. Então eu vou desenhar aqui a primeira célula do nosso mapa mental. A partir daqui nós vamos criar as ramificações de toda a ideia que nós temos sobre o que nós pretendemos ensinar nesse treinamento. Então isso aqui é o novo treinamento da escola, que é um método que se chama Startup Digital. Então, Startup Digital, tá? E é um I mesmo aqui, tá? O nome do método é Startup Digital com I na frente, que esse I aqui é de informação, tá? Que o nosso foco nesse método é a criação de negócios digitais de informação, sempre com foco em produto de informação. Então, nós acrescentamos esse I aqui no início da palavra startup. Então, uma startup digital de informação. Antes que alguém fale, né? Se não é startup digital, não escreve com I. A partir daqui, vão sair as ramificações do nosso treinamento. Tá? Então, aqui, nós vamos gerando várias ideias aqui. O importante nesse processo aqui é que ele tenha uma sequência lógica, que seja interessante, que seja uma forma didática de você transmitir o seu conhecimento. Então ele tem uma hierarquia de informações, de forma que geralmente a informação aqui dos últimos módulos serão informações mais avançadas, serão já o passo seguinte, sendo que aqui você vai começar dos passos iniciais, né? Então tem que ter uma hierarquia de informação para que você consiga criar uma lógica de pensamento, para que você consiga criar um cenário completo na mente da pessoa que está assistindo o seu treinamento. Dessa forma vai ser muito mais fácil para ela entender tudo que você está querendo ensinar. Então essa hierarquia aqui é muito importante. Tudo que você vai definir aqui tem a missão de cumprir com o objetivo do seu curso, né? Que é você levar o seu cliente, o seu aluno, de um ponto A para um ponto B, né? Onde esse aqui é o estado inicial dele e aqui é onde você entregou o resultado, que é o ponto B, onde ele se encontra. Então aqui você precisa, através de passos que você vai criar no seu treinamento para levar o seu usuário do ponto A ao ponto B. Isso para que se cumpra a sua promessa, a promessa do seu treinamento, que nós vamos estudar lá nas aulas mais para frente, vamos desenvolver essa promessa. Então aqui, criando essa estrutura, eu vou pensar em como que eu vou ajudar o meu aluno a atingir um resultado. No caso aqui do método Startup Digital, ele vai começar através do quê? Qual seria o primeiro passo que eu sei que é importante para quem quer criar uma startup digital de informação de sucesso? Qual é o primeiro passo que eu daria hoje se eu fosse começar do zero? Esse primeiro passo é conhecer o meu mercado e o meu cliente potencial. Eu preciso saber com quem eu vou trabalhar, para quem eu vou vender, de que forma eu preciso me comunicar, de que forma que eu preciso me posicionar para atrair esse cliente, porque esse cliente não é o cliente que vai vir para minha empresa, é o cliente que eu quero que venha. Então é o cliente que você quer atender, que vai pagar o que você acredita que é justo pelo seu trabalho, é o cliente que não vai te dar dor de cabeça, que vai ser um bom cliente, que você vai conseguir, principalmente, que você vai conseguir ajudar ele a ter resultados. Porque nem sempre uma pessoa que se inscreve no treinamento, ela tem a capacidade de atingir resultados. Então você precisa atrair o tipo de cliente que vai te ajudar a entregar esse resultado para ele. Então, para tudo isso, você precisa conhecer
nesse mercado e desenvolver um posicionamento no seu mercado para que você consiga atrair essa pessoa certa. O segundo passo para criar uma startup digital de informação de sucesso é audiência, autoridade e posicionamento. A partir do momento que você já conhece quem é o seu mercado e como você vai chegar até ele, você precisa trabalhar para transformar esse cliente em potencial aqui na sua audiência. Você precisa atrair ele, precisa criar métodos, precisa distribuir conteúdo, precisa chamar a atenção dele, transformando ele na sua audiência, onde você vai se transformar para ele em uma autoridade e vai criar o seu posicionamento. Então, aqui no segundo passo do método Startup Digital, você vai aprender essa criação de audiência, autoridade e posicionamento. Então, você pode ver que aqui existe um avanço, aqui existe uma conexão entre esse primeiro módulo, esse primeiro passo, para o segundo módulo, que é o segundo passo. Primeiro você precisa conhecer o mercado, o cliente, depois começar a trabalhar em cima disso. Isso aqui ainda gera aqui um terceiro módulo, onde você precisa ter o que vender, né? Então você vai ter aqui no método Startup Digital um laboratório de produtos. E nesse laboratório de produtos você vai aprender a criar a solução ideal para essa audiência e trabalhar com essa audiência para você conseguir fazer o quê? O quarto passo e o quarto módulo desse método é a parte de transformar a sua audiência em cliente. Que são as estratégias de vendas e marketing. Então veja como tem uma conexão entre todos esses passos aqui, e o meu objetivo com esse treinamento é te ajudar a transformar o seu conhecimento em um produto digital de sucesso para que você crie uma startup digital de sucesso, que é um negócio digital de informação. Então, o meu objetivo aqui no ponto B é que você, através desse método, você consiga ter um negócio digital rodando na internet, começando a fazer suas primeiras vendas, ou se você já faz algumas vendas, aumentando as suas vendas, conhecendo todos esses processos aqui, os detalhes de cada processo. Então, veja que aqui no último passo, você começa a entrar em vendas. E se o meu objetivo é que você tenha um negócio que faz vendas e que tem lucratividade, então pode-se considerar que esses passos aqui cumprem com esse objetivo. Então eu te pego no momento de estado inicial onde você não sabe criar um negócio, onde você não sabe criar um produto, não entende o que precisa ser feito, não sabe como dar o primeiro passo. Te pego aqui nesse estado inicial e te levo até o ponto B, que é onde eu te entrego uma solução completa para o seu problema. Veja que aqui são 4 passos apenas. Só que isso aqui no mapa mental, isso aqui ainda se distribui em aulas, né? Então isso aqui são módulos, são 4 passos, mas dentro desses 4 passos tem muita coisa importante que você precisa entregar de forma objetiva. Então tem que também tomar cuidado para isso aqui não gerar muito conteúdo, excesso de conteúdo, tem que ser sempre objetivo, mas isso aqui ainda se distribui em aulas. Então veja que eu criei aqui um passo a passo. Eu tirei da minha mente, do meu conhecimento, de tudo que eu sei que é preciso para que uma pessoa consiga atingir esse objetivo, e eu transformei isso aqui, categorizei em pacotes de informação. E dentro desses pacotes eu crio aulas que falam especificamente sobre cada item, que falam especificamente sobre cada subpasso dentro desse passo. Então são etapas, e dentro dessas etapas você tem várias ações para realizar, né? E no caso de um método, que é o Startup Digital, tem ali justamente o passo a passo que eu indico que você faça para ter no final um negócio. Então o objetivo aqui não é só te ensinar tudo que eu sei sobre marketing digital, sobre negócio, porque isso, enfim, seria um treinamento absurdamente grande, e essa não é a ideia. A ideia não é que você acesse um curso com 200 aulas e você veja essas 200 aulas, você termina até aqui de informação e depois você não sabe como dar o primeiro passo. A ideia de um método
é você justamente ter o passo a passo. Faça isso, faça isso, faça isso e tenha esse resultado. Então, no seu caso, quando você for criar o seu mapa mental, não esqueça do ponto A e do ponto B. O seu usuário, o seu cliente, o seu aluno, ele precisa cumprir toda essa jornada, e essa jornada é composta dos passos que você vai determinar do seu treinamento. Só que esses passos você não pode subdividir tanto também. O ideal é que você otimize a entrega do seu conteúdo, e eu não digo gravar poucas aulas, é importante que você entregue, e dificilmente você vai conseguir ajudar, dar uma grande transformação, dar uma grande ajuda, dar uma grande vitória para o seu cliente se você não entrar às vezes em detalhes que são muito importantes. Então, alguns treinamentos que você vai fazer vão ficar grandes, outros vão ficar médios, outros menores, mas o ideal aí para um treinamento, para você vender um treinamento que tem vários níveis, né, de treinamento. Tem um nível de ticket baixo, ticket médio e alto ticket. Então, podemos dizer que um ticket baixo para você vender pode ser um treinamento de 10 videoaulas. Aqui na escola a gente tem uns 2 treinamentos de baixo ticket que são vendidos, acho que R$47, R$97, algo assim. Esse é um treinamento de 10 videoaulas e você pode vender até por R$300, por R$400, R$500. Num treinamento mais nesse nível aqui de um método, de um passo a passo, onde você vai ter uma jornada diária, onde você vai ter desafios diários para cumprir, nesse caso já resulta em um treinamento um pouco maior, um pouco mais extenso, mas nada também que assuste o seu cliente. Algo aí de no máximo 50, 60 videoaulas, porque é importante que o seu cliente consiga dar conta desse conteúdo e que você não coloque informações nesse treinamento, excesso de informação nesse treinamento, de forma que você deixe ele mais perdido do que ele estava quando começou. Então tem muito treinamento que, se você for estudar, você vai terminar o treinamento assim com todo aquele monte de informação, coisa boa, só que você simplesmente não sabe colocar aquilo na prática, né? E o legal de você transformar o seu treinamento em um método é que o método é a prática ao mesmo tempo do estudo. Não é simplesmente você ver um monte de vídeo de informação e depois, agora se vire e faça aí o que você quiser com isso, com essa informação que eu te entreguei. Não, tem que ter um passo a passo. Na maioria dos treinamentos aqui da escola, eu faço desse jeito. Eu entrego um passo a passo, uma aula que você consegue acompanhar do início ao fim da aula para criar uma página de vendas, por exemplo, ou para criar uma campanha de anúncios. O máximo que eu posso criar de aulas assim, que você, durante o acompanhamento da aula, você vai entrar em execução também, melhor. É claro que tem informações que você precisa gravar um vídeo e falar, olha, essa informação é importante, blá, 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 e você entregar, porque às vezes são dicas, são truques, são insights que a gente tem e são coisas que a gente aprendeu com a experiência também, coisa que funciona, que não funciona. Então isso também tem bastante. E no método, o ideal é que tudo isso se transforme em passos, e nesse passo a passo você vai entregando essas informações à medida que você vai ajudando seu cliente a dar o primeiro passo, a dar o terceiro passo, o quarto passo, até que ele atinge um objetivo. Então, a hierarquização de toda essa informação, a organização de tudo isso é muito importante. Não é como uma aula que você vai na faculdade, você senta lá, o professor fala, hoje a gente vai falar sobre XYZ. E ele passa a aula inteira falando sobre XYZ, termina a aula e você fica só pensando, caraca, pra que eu vou usar esse XYZ? Isso acontece principalmente na época de escola. Tem umas matérias, umas coisas que você aprende e você fica, onde que eu vou usar isso? Então você não pode passar essa sensação para o seu aluno, você não pode fazer com que o seu aluno termine o seu curso e fale, nossa, termine uma aula ali, uma videoaula no seu curso e fale, nossa, onde que eu vou usar isso aqui, de que forma que eu vou aplicar. Tem que ser sempre o mais didático possível, o mais interessante possível, o mais passo a passo, o mais pega na mão, porque é isso que vai ajudar as pessoas a agir. Se você só entrega uma teoria, você dificulta a ação do seu aluno em cima dessa teoria. Então é muito importante a hora de você criar todo esse mapa mental, hierarquizar toda a sua informação para que você consiga transformar isso numa coisa interessante, num método que pode ser seguido e que é possível que o seu aluno chegue no final com algum resultado. Dessa forma você vai ter muito mais aluno satisfeito, você vai ter muito mais aluno falando, nossa, essa aula realmente valeu pelo curso inteiro. Vão ter aulas assim, vai ter comentários assim. Isso só depende de você ter inteligência na hora de distribuir essa informação aqui, de colocar ela na ordem certa, né? Não é uma questão de você criar dependência de módulos. Esse módulo depende desse. É uma questão de continuidade.
né? Muita gente tem dificuldade em criar essa hierarquia aqui de módulos, separar em pacotes. E tem muito curso aí que você entra no curso e você vê lá uma lista de 50 aulas, uma atrás da outra. Por quê? Porque a pessoa não soube categorizar aquilo. Quando você categoriza, você cria pacotes, você cria um progresso, uma forma de progresso mais interessante para o seu usuário. Porque quando ele termina o módulo 1, ele fala, ufa, foi aí 25% do curso tá finalizado. Termina o módulo 2, ele fala, yes, tô perto da minha vitória, tô cada vez mais perto. É como se fossem pequenas vitórias já, o fato de ele terminar uma aula, outra aula, e ele vê que ele termina um módulo, ele termina um pacote. Isso já faz com que ele tenha a sensação que ele está avançando, que ele está cada vez mais próximo da vitória dele, cada vez mais próximo aqui do ponto B. Enquanto que se você não tem esse empacotamento de informações, essa hierarquização, categorização de informação, você acaba fazendo com que o seu usuário, ao terminar uma aula, termina outra, ele tá na aula de número 15, aula número 20, ele olha pra frente, já tem um monte, ele não tem, em nenhum momento ele tem o que comemorar, em nenhum momento ele se sente, é claro que cada aula vai dar uma sensação de que ele tá seguindo em frente, mas vai ser muito menor essa sensação, porque ele não vai ver o percentual cumprido do curso, por exemplo. Ele não vai ver, já estou na metade do curso, já cumpri o primeiro módulo, mesmo que tenha lá 10 módulos. Aqui na escola tem cursos que tem 10 módulos. Tem 10 módulos, já cumpri 2, nossa, já são pequenas vitórias. E essa hierarquização cria essa gamificação, digamos assim, que dá essas pequenas vitórias para ele. E isso torna todo o processo menos chato, menos moroso, menos entediante. Agora vamos falar sobre as aulas dentro desses módulos que nós criamos aqui no nosso mapa mental. Vamos lá! Então, por exemplo, vou pegar uma aula do treinamento ali para exemplificar para você. Digamos que tem no meu treinamento uma aula que se chama Como Criar um Vídeo para o YouTube. Essa aqui é a minha aula número 1, por exemplo, do módulo 1, tá? Então, a partir disso aqui, eu vou desenvolver toda a temática dessa aula. E lembra que nós falamos sobre o ponto A e o ponto B do nosso treinamento? Acontece que aqui ele também é válido, essa jornada também é válida no caso da criação de uma aula dentro do seu curso, dentro de um módulo do seu curso. Assim como o seu curso todo precisa atingir um objetivo, cada módulo, cada aula também tem um objetivo a atingir. Então você vai estar sempre usando aqui o ponto A e o ponto B, que é o estado atual e o estado desejado do seu aluno, do seu cliente potencial. Então aqui no estado desejado é onde ele vai atingir o objetivo. E esse ponto A e esse ponto B você vai usar para tudo na sua vida. Tudo que você precisa transmitir de mensagem, se você vai mandar um e-mail, se você vai gravar um vídeo para o YouTube, se você vai fazer uma live, tudo precisa ter início, meio e fim, para que essa jornada seja cumprida, para que a pessoa que vai assistir, para que a pessoa que vai receber o seu e-mail, ela consiga chegar no final do seu e-mail e falar, entendi a mensagem. Ela consiga chegar no final da sua live e falar, consegui obter algum benefício, obter alguma coisa com essa live. Essa live cumpriu o propósito dela, né? Então isso aqui tem que cumprir propósito. Isso aqui você vai usar para tudo, né? Tanto na criação ali da estrutura principal do seu curso, na estrutura de cada módulo. Então o módulo, por exemplo, laboratório de produtos. Qual que é o objetivo desse módulo no método Startup Digital? O objetivo desse módulo é te ensinar a criar os principais tipos de produto digital. Então no final desse módulo, você tem que terminar esse módulo e falar, entendi, agora eu sou capaz de criar vários tipos de produtos digitais, agora eu sou capaz de criar um e-book, agora eu sou capaz de criar um produto de baixo ticket, agora eu sou capaz de criar um produto de alto ticket. Então, tudo tem que cumprir com o objetivo. E com a sua aula não é diferente. Como que você vai fazer? Bom, essa aula, como criar um vídeo para o YouTube, é uma aula que tem o objetivo de criar um vídeo para o YouTube. Então, no final de assistir essa aula, o meu aluno tem que falar, ok, eu sei criar um vídeo para o YouTube agora, é só eu sentar e fazer o que tem que ser feito. Então, como que eu faço ele chegar nesse ponto? Como que eu vou começar falando, abrindo essa aula? Qual que é o primeiro passo para criar um vídeo no YouTube? Eu já vou aproveitar, já vou dando uma aula de criar vídeo no YouTube aqui para você. Qual que é o primeiro passo dessa minha aula, por exemplo? O primeiro passo é definir o tema, ok? Primeiro,
você define o tema do seu vídeo. Depois de definir o tema, você vai definir um roteiro. Tá? Depois de definir um tema, você vai definir um roteiro. Qual que é o próximo passo? Depois de definir o roteiro, você vai gravar. Depois de gravar, você vai editar. Depois de editar, você vai publicar e distribuir. Então, eu coloquei aqui em tópicos tudo que contém nessa aula. E como que eu vou gravar essa aula exatamente? Eu vou usar esses tópicos como um roteiro, né? Justamente isso aqui, né? Eu vou usar esses tópicos como um roteiro para eu fazer o vídeo. Então, geralmente, quando você assiste um vídeo meu no YouTube, muitos vídeos, você vê que eu tô olhando no meu celular, que eu tô consultando meu celular. Por quê? Porque lá eu tenho esses pontos aqui, às vezes eu faço algumas anotações aqui também de coisas que eu não posso esquecer de falar. Com isso, eu garanto que o quê? Com isso, eu garanto que esse vídeo, que essa videoaula, vai cumprir esse objetivo aqui. A pessoa que vai assistir essa aula vai terminar esse vídeo sabendo isso daqui. E dentro de cada um desses pontos aqui, eu vou falar de várias coisas também, né? Então, primeiro definir o tema. Então eu começo falando, olha, você pode definir o seu tema assim assado, você vai fazer uma pesquisa de palavra-chave, você pode pesquisar também nos comentários que você recebe no seu canal, para saber o que as pessoas estão pedindo. Então tem várias formas aqui de você definir temas interessantes. Então cada tópico disso aqui vai criar ali alguns minutinhos ali de conteúdo para cada um deles. E isso aqui no final vai resultar num vídeo aí de 5 a 10 minutos mais ou menos. Então dessa forma você já consegue preparar todas as suas aulas antes de gravar. Então o primeiro passo para você colocar o seu produto no papel é fazer um mapa mental, lembrando sempre do ponto A e do ponto B. E depois de fazer o mapa mental dos módulos, né, como nós fizemos, que são os passos assim, os passos principais para atingir o objetivo do treinamento como um todo, do seu curso como um todo, cada passo disso aí vai se distribuir em subtarefas, subconteúdos, e cada subconteúdo desse, que são as aulas, você vai também poder distribuir em tópicos para que você consiga gravar essas aulas. E dentro de cada módulo, você não precisa fazer exatamente a hierarquia módulo, aula, né? Você pode fazer módulo, submódulo e aula. Então, no caso do laboratório de produtos, por exemplo, você vai ter um módulo que é laboratório de produtos, submódulo e-book, submódulo produto de baixo ticket, submódulo produto de alto ticket, submódulo mentoria, submódulo e submódulo aquilo, e dentro de cada submódulo você terá as aulas. Então essa hierarquia aí vai depender do tamanho do seu treinamento, de quanta coisa você quer entregar e de quão importante é todo esse conteúdo que você quer entregar também. O importante é que dentro de cada aula, de cada módulo, de cada submódulo, dentro do seu treinamento, você tenha sempre um objetivo para que o seu usuário sempre tenha uma vitória após a outra até chegar na grande vitória, que é o resultado que o seu método, que o seu treinamento promete. Tá? Então, dentro dessas aulas aqui, você terá todo esse conteúdo aqui. Agora tem um outro detalhe também, eu vou apagar aqui para mostrar para vocês esse outro detalhe que também é importante. Deixa eu completar aqui, que vou permanecer com a mesma aula, com a mesma ideia de aula. Dentro dessa aula eu vou desenvolver essa aula em vídeo, e o que é importante também, outra coisa que você pode complementar no conhecimento do seu aluno, são os materiais, tá? Materiais para download, que são guias, PDF, checklists. Então, por exemplo, nessa aula aqui, como criar um vídeo para o YouTube, eu posso ter um checklist de tudo, de todos os passos para você cumprir esse objetivo. Eu, por exemplo, eu faço a produção dos meus vídeos para o canal no YouTube através do Trello. Tem até um vídeo aqui no canal que eu publiquei não faz muito tempo, onde eu mostro o meu painel ali no Trello de produção de conteúdo para o YouTube. E nesse painel eu tenho lá cada ideia de conteúdo que eu tenho, tem um checklist. Esse checklist, se eu não me engano, tá em uns 40 itens mais ou menos que eu preciso verificar. Antes de subir um vídeo pro YouTube, eu preciso verificar
se tá tudo marcado, se eu não esqueci de nada durante a produção, durante a gravação, durante a edição e também até a hora de publicação do vídeo e distribuição desse conteúdo também tem um checklist. Então é um checklist enorme e isso é uma coisa que eu fui construindo conforme eu fui desenvolvendo a minha própria forma de criar vídeos para o YouTube. Então eu construí muita coisa e esse é um método muito legal que me ajuda muito até hoje, que aumenta e que melhora cada vez mais conforme eu sinto necessidade. E isso é uma coisa que eu poderia compartilhar aqui, por exemplo. Isso é uma coisa que está compartilhada no método Startup Digital, para quem vai fazer esse treinamento, onde eu entro na parte de rede social e YouTube, então está compartilhado lá isso. E esse é um produto de muito valor, que vai agregar muito valor nessa aula aqui. Então sempre que você puder, a uma aula, você adicionar um checklist para que a pessoa consiga seguir, depois de ver a aula, entender todo o contexto, através do checklist ela consegue executar aquela ação, ou você puder compartilhar também uma planilha, uma planilha para ela fazer o acompanhamento de resultados, de métricas, de como que esse vídeo performou em visualizações, em comentários, em likes. Então aqui, em cada aula, você consegue gerar materiais de apoio para que a sua aula se torne mais didática, para que o seu aluno consiga acompanhar, não só acompanhar, mas executar depois com muito mais facilidade. O objetivo aqui é sempre facilitar para o seu cliente, você está ajudando ele, você está tornando a vida dele mais fácil. Resolver problema através de um produto é isso, é transformar a vida do seu cliente mais fácil, de forma que ele consiga atingir aquele objetivo com mais facilidade. Então você vai ter os módulos, você vai ter toda a criação do passo a passo principal do seu método, do seu treinamento. Depois de módulos você terá as aulas ou submódulos com aulas, vai variar bastante. E dentro das aulas você terá os materiais de acompanhamento, os materiais que vão ajudar ele a realmente implementar. Que nem nesse treinamento, o desafio aqui, quem já está inscrito nesse desafio recebeu antes da aula alguns materiais de acompanhamento que complementam tudo que eu estou mostrando aqui e que te ajudam a executar de verdade essa tarefa. Então essa estrutura aqui é o que você precisa criar, é a sua tarefa para amanhã, para você executar de hoje para amanhã, é criar essa estrutura aqui do seu treinamento. Não importa se aqui você vai ter 3 módulos, cada módulo vai ter aí umas 5 aulas, 3 aulas, tá? Se você for fazer um curso de 10 videoaulas, falar assim, eu quero começar por um curso baixo ticket, porque eu quero testar o mercado, quero conhecer, então tira módulos e faz somente aulas, tá? Nesse caso, aquilo que eu falei sobre somente aulas, não módulos, não se aplica. Por quê? Porque aqui você vai ter poucas aulas. Então, se você tiver aqui menos de, 10, 12 videoaulas, até 12 videoaulas, acho que dá para você ignorar a estrutura de módulo e fazer só em aulas, fazer direto ali o seu mapa mental direto com as aulas. Até umas 12 aulas, no máximo 15 dá para você fazer desse jeito aqui. Então, se você vai criar um produto pequeno, faz aulas e materiais para as aulas. Mais do que isso, mais do que 15 aulas, já é ideal que você empacote e transforme em módulos, nem que seja 3 módulos de 5 aulas, 3 módulos de 6, 7 aulas, já tá valendo, já vai facilitar, já vai dar ali pequenas vitórias para o seu aluno à medida que ele vai progredindo no seu treinamento. Então a sua tarefa é agora fazer isso, transformar a sua ideia em um mapa mental e criar as suas aulas, transformar em tópicos e definir também os materiais das suas aulas. Porque amanhã, na aula de amanhã do nosso desafio, a gente vai falar sobre gravação. Então você já tem que estar com suas aulas prontas. Se você for fazer um curso de 10 aulas, então amanhã esteja com elas prontas, para daí amanhã você descobrir como que você faz para gravar, para editar. Vou te mostrar os meus equipamentos que eu uso aqui para gravar os meus vídeos. Então você vai aprender como fazer isso para daí você já sair gravando no dia seguinte. Então pegue o material que eu mandei para você por e-mail, você que está participando, que está inscrito no desafio, eu mandei para você o material para você fazer essa tarefa aqui, que amanhã eu te encontro aqui para a gente falar sobre como tirar essa ideia do plano das ideias, sobre como tirar ela do papel. Nós colocamos no papel, agora nós precisamos tirar do papel. Então eu te vejo na aula de amanhã.